E aí pessoal, bem-vindos ao Exercita Matemática, eu sou Yuri Medeiros. Eu estou aqui com as questões do IF Sergipe, certo? Continuando lá do último vídeo que eu fiz para vocês. Eu dei uma pausa para o vídeo não ficar muito longo, e aí eu estou voltando aqui agora com essa questão 44 aqui da prova de matemática, certo? Que é uma questão que eu acho bem estranha. Não sei se vocês vão chegar à mesma conclusão que eu, e caso discordem ou concordem, por favor digam aí. Eu acho que o mais interessante para um matemático é saber se ele está certo ou errado no raciocínio, no fim das contas, né? Vamos lá. Considerando um quadrilátero ABCD qualquer, então qualquer tipo de quadrilátero, como na figura, pode-se demonstrar que a soma das medidas de três de seus lados é sempre maior que a medida do outro lado. Um argumento pertinente para realizar essa demonstração, de modo a verificar a validade da afirmação anterior, é. Então é o seguinte, aí quer que a gente demonstre o porquê de a soma de três dos lados de um quadrilátero ser sempre maior do que a de um terceiro lado, na geometria plana, certo? Aqui a questão foi elaborada pelo autor, seja lá quem ele for, e ela diz o seguinte: letra A. A relação de semelhança que se estabelece entre os triângulos ABD e BCD na figura, por manterem a mesma razão de semelhança entre lados correspondentes. Olha, se você tomar aqui esse segmento, não muito reto, mas vamos imaginar que seja reto, BD, como ele pede, e tomar esse triângulo ABD aqui, certo? Esse triângulo aqui, e esse outro triângulo BCD aqui, e está dizendo o seguinte, que existe uma relação de semelhança que se estabelece entre os triângulos ABD e BCB. Difícil, difícil dizer. Eu não tenho como mensurar esses ângulos aqui, né? Corretamente, certo? Eu não tenho como saber isso. Eu sei o seguinte, que esse ângulo A aqui, meu ângulo A mais meu ângulo C, isso aqui vai dar 180. Da mesma maneira que meu ângulo B mais meu ângulo D. Eles vão dar 180. Eu ainda sei mais, que repartindo assim nesses dois triângulos, eu vou ter que o meu ângulo A mais o meu ângulo B do triângulo ABD, certo? Esse triângulo aqui, certo? Ele vai mais o ângulo C desse outro ângulo aqui, ok? Vou botar dois chapéuzinhos assim que é para diferenciar. Isso tudo aqui é 180. E devido às relações anteriores, eu vou ter então que esses meus ângulos B mais C, eles vão ter que ser iguais ao B mais C não, perdão. Olha aí a confusão. B mais D, né? B mais D, certo? Eles vão ter que ser iguais ao meu ângulo C lá, ok? Esse ângulozinho aqui, a soma dos dois. E o mesmo vai ocorrer para esse DB interno aqui, do outro triângulo, ok? Só que com relação ao ângulo A, ok? Então eu não acho que tenha de fato alguma semelhança a princípio aí, não, que a gente possa estabelecer, não. É complicado a gente usar esse argumento assim a priori. O item B revela ainda uma outra coisa. A relação de congruência que se estabelece entre os triângulos ABD e BCD, na figura estabelecida pelo caso de congruência lado, ângulo, lado. De fato, eu posso vir aqui e dizer que BD vai ter o mesmo lado aqui, certo? E tudo. Mas afirmar que esses triângulos são congruentes daí é um pouco estranho, não tem como, não tem base, certo? Não tem como eu fazer essa afirmação, até porque eu não sei em como essa medida está sendo feita aqui, certo? Então, continuando, né, seguindo, a soma dos ângulos internos de um triângulo, que é sempre igual a 180 graus,
considerando os triângulos ABD e BCD na figura. Então esse aí é o argumento que ele está dizendo para a gente utilizar aqui, o argumento que eu já utilizei da angulação, a gente já viu que não é muito útil, certo? E por fim, o entender, que no gabarito, a questão 44, certo? Gabarito da questão 44 tem como resposta o entender. Condição de existência de um triângulo. Vamos lembrar a condição de existência de um triângulo. A condição de existência de um triângulo é que, um dos lados é menor que a soma dos outros dois. Ou ainda, que um dos lados é maior que o módulo da diferença dos outros dois. Então ele diz, a medida de qualquer lado é sempre maior que a soma dos outros dois, considerando os triângulos ABD e BCD na figura. Confesso que quando eu vi isso aqui eu fiquei estranho assim por um momento. Até me perguntei se eu tava ficando meio velho da cuca. Mas não, tava ficando velho da cuca não. O cara escreveu isso aí mesmo. E eu acredito, nesse momento, que do jeito que está aqui a questão, ela não tem solução. Então talvez caiba aí um recurso parte do pessoal para impugnar essa questão. Porque se eu fosse tentar demonstrar isso daqui, eu teria que alegar os seguintes fatos, né? Eu teria que perceber o seguinte, que AB mais AD, certo? Isso aqui é maior, né? Vamos botar para mim direitinho aqui. Isso aqui é maior que BD. Pela desigualdade triangular, que é a condição de existência do triângulo. Da mesma maneira, eu vou ter esse mesmo raciocínio para BC, certo? Mais CD. Isso aqui será maior que BD. Ainda, observe, né? A gente tem que observar que BD, isso daqui é maior que BC, módulo de BC, menos CD, né? Que é a diferença dos outros dois, o módulo da diferença. Ainda seguindo o mesmo raciocínio, eu também posso constatar, só porque eu desejo constatar, não é por nenhum outro motivo importante, que AB menos AD é menor que BD, ok? Assumindo todas essas prerrogativas aqui, nós podemos constatar o seguinte, que AB mais AD é maior que BC menos CD, né? Já que é maior que BD e BD é maior que BC menos CD, eu posso constatar isso. Então, somando dos dois lados o segmento CD, eu posso também constatar que AB mais AD mais CD é maior que BC, ok? E aí eu demonstro, né, o que eu queria no começo, né, que a soma de três lados quaisquer vai ser sempre maior que um quarto lado de um quadrilátero. Escrevendo aqui vai ficar mais nítido, ok? Então fica aí. Eu acho que isso aí pode ser impugnado, pode levar à anulação da questão, certo? Se o pessoal argumentar bem aí, a gente consegue anular essa e ganhar pra gente. Eu confesso que eu achei estranho aqui essa questão, e não só essa, como outras que já passaram aqui pela prova aqui, que eu já dei uma olhada, achei meio esquisito. E eu ainda estou vendo aqui algumas. Eu vou deixar aí nos comentários o link para o livro Os Elementos de Euclides. Vai na página 112, na proposição 20. Ele fala sobre isso. Ele já, no caso, sobre a desigualdade triangular.
certo? Que é utilizado para fazer essa demonstração. Vocês podem estar usando ele também como referência. Bem como vou deixar o slide em PDF do professor Evandro, certo? Onde ele fala um slide sobre geometria de triângulos, ele fala sobre elementos de um triângulo, ele também cita ali por volta da página 5 a regra de existência, que vocês podem estar utilizando também para embasar os argumentos de vocês. Então, pessoal, muito obrigado aí e até a próxima.